Olá, queridos irmãos e irmãs que acompanham este nosso grupo de reflexão bíblica São Jerônimo, graça e paz para todos vocês. Estamos celebrando a solenidade da Ascensão do Senhor, já quase concluindo o tempo pascal, e queremos compartilhar com vocês a nossa reflexão sobre a primeira leitura de hoje, que é Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos de 1 a 11. A Igreja celebra este domingo também como o Dia Mundial das Comunicações Sociais. E no Brasil, de um modo muito especial, neste ano, o Domingo da Ascensão coincide com o Dia das Mães, o que torna este dia ainda mais significativo, tanto para a vida de nossas comunidades, quanto para a nossa vida pessoal. Tudo isso nos anima a celebrar ainda melhor esta grande solenidade. A Ascensão, como sabemos, ela recorda o retorno de Jesus para o mundo do Pai. Por isso é considerada a consumação da ressurreição e a plenitude da Páscoa. Jesus retorna ao Pai, deixando a comunidade cristã, isto é, a Igreja, como responsável para continuar a sua missão neste mundo, animada pelo Espírito Santo que ele promete enviar. Desse modo, ele continua entre nós. A sua partida não significa um ausentar-se, e sim uma necessidade para a sua presença tornar-se ainda mais plena e eficaz em nosso meio. O texto que escolhemos para a reflexão, a primeira leitura, é o que melhor retrata a Ascensão enquanto evento em todo o Novo Testamento. Claro que o texto inteiro é revestido da criatividade literária e teológica de Lucas, o autor do terceiro Evangelho e de Atos dos Apóstolos, que, mais do que 2 livros, são, na verdade, os 2 volumes de uma única e grande obra. E o texto da primeira leitura de hoje é a principal demonstração da unidade entre o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos. Nos 3 primeiros versículos, o autor recorda ao seu destinatário privilegiado, chamado Teófilo, tudo o que escreveu no primeiro volume, que é o Evangelho, e com isso ele faz uma síntese de toda a vida de Jesus. O nome desse destinatário, Teófilo, a quem a obra inteira é dedicada, aparece também no início do Evangelho, Lucas 1, versículo 3, e isso constitui o principal indício de que se trata de um mesmo autor e de uma única obra em 2 volumes. Esse nome Teófilo significa amigo de Deus. Até hoje se discute entre os estudiosos se trata de um personagem real ou de um destinatário imaginário, construído pelo autor como o leitor ideal para a sua obra. Então, a Teófilo é recordado tudo o que Jesus fez e ensinou, desde o começo até o dia em que retornou para o céu, tendo instruído os seus apóstolos para, é claro, continuarem a sua missão neste mundo. O texto fala de um período de 40 dias, entre a ressurreição e a ascensão. E durante esses dias, o texto diz que Jesus apareceu aos discípulos, instruindo-os sobre o reino de Deus. É claro que esse número não corresponde a uma cronologia exata. É, acima de tudo, um dado teológico, pois o número 40, como sabemos, é carregado de simbologia na Bíblia toda. 40 dias é, então, o tempo ideal para a transmissão e assimilação de um ensinamento completo, quer dizer, de uma experiência plena, desde as tradições do Antigo Testamento até o Novo. Nos evangelhos sinóticos, por exemplo, se diz que Jesus passou 40 dias no deserto entre o batismo e o início do seu ministério. E ali foi um tempo de preparação
para iniciar seu anúncio e construção do reino de Deus. Então, após a ressurreição, segundo o ensinamento de Lucas, também os discípulos viveram uma preparação igual para continuarem a missão de Jesus. E tendo-se passado, portanto, 40 dias, quer dizer que eles assimilaram tudo o que era necessário para darem continuidade a essa missão. E por isso a comunidade, que é a igreja, está pronta para continuar a missão de Jesus, com a força do Espírito Santo que ele promete e cuja promessa é cumprida em Pentecostes. A promessa do Espírito Santo é feita num diálogo de despedida bastante transparente, como mostram os versículos 4 a 8 do nosso texto. O diálogo começa na mesa, ou seja, numa refeição fraterna, o que se torna a ocasião privilegiada de encontro com o ressuscitado, sobretudo na obra de Lucas. Quando ele, Lucas, no decorrer do livro de Atos, for mostrar a perseverança da comunidade, ele vai retornar que um ponto forte dessa perseverança é a fração do pão, quer dizer, a refeição em comum, a refeição comunitária. E nesse texto que nós estamos lendo e refletindo, o versículo 8 pode ser considerado o seu centro, o seu coração. Nele estão as últimas palavras do ressuscitado, que constam da promessa do Espírito Santo e do mandato missionário. Esse mandato missionário não é apenas uma ordem para o anúncio, mas um envio para o testemunho. E o testemunho comporta o anúncio acompanhado do estilo de vida, que deve ser o estilo de vida de Jesus de Nazaré, o crucificado que ressuscitou e que está voltando para o Pai. Animados então pelo Espírito Santo, os discípulos devem dar testemunho do ressuscitado em todo o mundo, começando por Jerusalém. Temos aqui no versículo 8 um esquema geográfico, Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra, que sintetiza o esquema literário de Atos dos Apóstolos e o programa missionário da comunidade cristã, pois essas demarcações de espaço, de Jerusalém aos confins da terra, passando pela Judéia e Samaria, correspondem à expansão da evangelização no decorrer do livro. Após dar as últimas instruções, deixando claro o que quer dos seus seguidores, Jesus então é levado ao céu, sendo encoberto por uma nuvem, até perder-se de vista dos seus discípulos. Temos também aqui uma rica simbologia. A nuvem recorda as teofanias, as manifestações de Deus frequentes no Antigo Testamento e retomadas nos evangelhos sinóticos em pelo menos 2 ocasiões, como o batismo de Jesus e a transfiguração. Enquanto olhavam para o céu, os discípulos foram
O Espírito Santo nos dê forças, sensibilize nossos corações e nos faça abrir os olhos para ver o que está ao nosso redor. Uma boa solenidade para todos e todas, um feliz Dia das Mães, especialmente para aquelas que nos acompanham. Deus abençoe a todos.